Olá, eu sou Évila Carreira, advogada por razão, educadora e professora por paixão e palestrante por missão de vida. E tive o privilégio de, desde muita pouca idade, descobrir o grande dom que é a comunicação. E desde os 9 anos eu venho me dedicando a essa linda arte de se comunicar. E a pergunta que eu inicio a nossa conversa é: educação fala? Eu acredito que a associação deva ser sim. Educação fala, porque pelo menos era isso que minha mãe dizia quando a gente entrasse em algum lugar e dissesse assim: vê se fala com as pessoas. Se bem, gente, que eu não sofria muito esse problema. Na verdade, minha mãe dizia assim: vê se não vai falar pelos cotovelos. Então, meu problema já era outro. E aí eu volto à pergunta que motiva a nossa conversa. Educação fala? E eu não vou me delongar e dar a resposta. Educação, sim. Ela fala, por vezes ela grita, e quando ela se silencia, ela fala mais ainda. E qual, então, a minha proposta aqui hoje? É exatamente tecer uma relação entre educação e comunicação. Na verdade, a forma como nos comunicamos é a forma como fomos educados a nos comunicar. A nossa comunicação, ela está intimamente ligada aos padrões comportamentais a que fomos submetidos e aos valores que carregamos, aos valores que nos fundamentam. Isso vale para uma pessoa guarnecida em sua individualidade, isso vale para uma família, isso vale para uma empresa, isso vale para uma nação, para uma sociedade e para um país. E a comunicação, ela está intimamente relacionada com outro ponto, que é o relacionamento. Então, eis o tripé. Educação define o nosso comportamento e a nossa comunicação é reflexo disso tudo. E a forma como nos relacionamos, ela define muito de nós. E a comunicação é um elemento fundamental para isso. Qual é o melhor profissional? Aquele que é detentor de um conhecimento máximo da sua área? Ou aquele que se relaciona melhor com o seu cliente, com o seu paciente? Qual é o professor melhor? É aquele que pauta a sua aula numa vasta bibliografia? Ou aquele que cria com os seus alunos uma relação a ponto de criar um ambiente favorável à construção do conhecimento? Qual é o pai ou a mãe melhor? Aquele que fala e impõe a sua verdade? Ou aquele que abre espaço para o diálogo e procura compreender a necessidade dos seus filhos, escutando-os? Então, está mais do que claro que investir em comunicação é investir em relacionamento. E é isso que nos define. Então, é muito importante saber que todo comportamento é uma forma em si de se comunicar. Nós nos comunicamos o tempo inteiro, inclusive quando não falamos nada. E olha que interessante. 93% da nossa comunicação é definida pela forma como nos comunicamos numa linguagem corporal, pelo ritmo e timbre de nossa voz
e só 7% estão nas palavras. Isso significa dizer que não existe não comunicação. Todos vocês estão se comunicando, ainda que estejam em silêncio e atentos. E por muitos anos eu vim me dedicando a estudar isso. Foram muitos livros tentando decifrar a comunicação não corporal, a comunicação corporal. Foram muitos treinamentos, muitos estudos para saber o que é uma comunicação estratégica aplicada a processos de negociação e de gestão de carreira. Dediquei-me alguns anos a estudar a oratória, a arte de falar em público, mas foi recentemente que eu tive contato com uma outra modalidade de comunicação que simplesmente soou como música para os meus ouvidos. Comunicação não violenta, ou simplesmente CNV. A comunicação não violenta nada mais é do que um processo de comunicação que inspira a empatia e a compaixão e cria mecanismos práticos para apaziguar conflitos. Ela foi sistematizada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. E a partir do momento que eu comecei a estudar CNV, eu vi que ela era aplicada a várias coisas. Por exemplo, as relações familiares. A CNV ela é utilizada para apaziguar conflitos entre pais e filhos, entre irmãos. A CNV ela é também utilizada nas escolas para dirimir conflitos entre professores e alunos, professores e diretores, professores entre si, alunos entre si. Hoje, a CNV ela é utilizada no Poder Judiciário com uma proposta de se adotar métodos alternativos de solução de conflitos, em que se retira uma justiça retributiva que paga o mal com um mal ainda maior, dividindo a sociedade em vítimas e algozes, inocentes e culpados, e coloca no lugar uma justiça restaurativa, capaz de restaurar relacionamentos. E vejo a CNV sendo aplicada às empresas, porque mais do que nunca se constatou que o clima organizacional das empresas tem sido impactado pela forma como os seus líderes e liderados se comunicam. E Marshall, ele diz que nós fomos educados a adotar que a comunicação não violenta, ela é pautada em 2 princípios básicos. Todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, e por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, para compreender o outro, é necessário criar espaço para que ele revele a sua necessidade. E aí, então, Marshall diz: fomos educados a ter uma linguagem chacal. E o que é uma linguagem chacal? É uma linguagem que julga quem está certo e quem está errado. Quem adota a linguagem chacal, na verdade, é aquela pessoa que joga um jogo que todo mundo aqui joga. O jogo de quem está com a razão. É aquela famosa frase numa relação que você diz assim: eu te disse que isso ia acontecer. Eu falei. Eu avisei. Não precisa. A pessoa já está se sentindo mal com a situação. Não precisa dizer isso. Mas a gente é chacal. E por isso fomos educados a ser chacal. E aí, então, ele propõe uma outra comunicação. A comunicação da girafa. Que é a comunicação do amor. E a girafa é o símbolo da CNV. E por que a girafa é o símbolo da CNV? Porque a girafa, dentre os mamíferos, é a que tem o maior coração. Então, a linguagem girafa é essa linguagem que permite a empatia e a compaixão, que não procura culpados
ou inocentes. E, recentemente, eu vivi um conflito em minha casa que colocava em xeque uma das relações mais importantes da minha vida. Eu tenho uma babá que trabalha comigo há exatos 6 anos, que é exatamente o tempo de vida do meu filho mais velho. E tia Si, assim como ela é chamada, é uma pessoa extremamente amável. É uma parceira de todas as horas. Caberia um TED só para falar das peripécias minha e de tia Si. E aí, eu fiz recentemente uma viagem aos Estados Unidos, estava palestrando para empreendedores brasileiros, e quando eu retornei, eu entreguei à tia Si um presente, que era exatamente o presente que ela havia me pedido. Adivinhe? Calcinhas. Era isso que ela havia me pedido. E eu entreguei para ela. E aí, eu comecei a mostrar para ela as outras coisas que eu havia trazido para os nossos filhos. E, por um determinado momento, eu vi uma frustração muito grande em tia Si. Porque a sensação que ela me transmitiu é de que ela esperava algo mais. É de que aquilo ali não representava muita coisa para ela. E então, eis que o chacal tomou conta de mim. E eu pensava, mas minha cara, eu sou obrigada a dar presente? Quer dizer que a pessoa estava mais preocupada com o que ia receber do que com o meu retorno? Mas, poxa, tia Si está me soando uma tremenda interesseira. E eis que bloqueou em mim qualquer possibilidade de desenvolver empatia. Pela primeira vez em 6 anos, eu fiquei sem falar direito com tia Si. E aquilo gerou um clima em nossa casa tão terrível que estava fazendo mal para todos, inclusive para as crianças. E então veio em mim aquela inspiração. Você está estudando tanto, fazendo treinamentos, lendo livros, artigos sobre comunicação não violenta. Um conflito é instaurado em sua casa e você não tem a capacidade de aplicar o seu conhecimento? Mas que mané de estudiosa é essa? Por que você agora não coloca à prova se você de fato está aprendendo sobre essa não comunicação, sobre essa comunicação não violenta? E aí eu resolvi aplicar os 4 passos da CNV. Fato, sentimento, necessidade e pedido. Rompi um silêncio de 8 dias, chamei tia Si para conversar e narrei os fatos do jeitinho que aconteceu. Não procurei fazer julgamentos ou me justificar. Narrei os fatos assim como eles aconteceram. Estávamos nós no quarto, eu te entreguei um presente, te mostrei os demais, você falou o que esperava mais e do jeito que as coisas aconteceram. E depois eu disse o meu sentimento. Eu me senti angustiada, eu me senti com raiva. Sim, a gente deve reconhecer nossos sentimentos. A gente tem que ter compaixão com nós mesmos, somos humanos. Porém, não é legal falar, eu me senti frustrada. Porque a frustração você atribui ao outro a responsabilidade. Porque foi você que criou a expectativa e ele que te frustrou. E aí, então, depois de ter descrito os sentimentos, eu falei, tia Si, a minha necessidade era de compreensão. Eu precisava ser relevada. Eu não podia fazer compras, eu fui a trabalho. E faltando 3 dias para a minha viagem, eu fraturei o pé e fui de muleta, robofoot,
e cadeira de rodas para os Estados Unidos palestrar. Então, eu não tive tempo de fazer o que normalmente as pessoas fazem nos Estados Unidos: compras. Então, aquilo significou muito para mim. Então, eu te peço, aí vem o pedido, desculpas. Porque, na verdade, tia Si, eu te julguei por um episódio e não por sua trajetória de 6 anos de nossas vidas. Eu estava prestes a perder uma das pessoas mais importantes que divide comigo a responsabilidade de cuidar de meus filhos, juntamente com meu amado esposo. E de repente eu vi como a CNV, ela pode de fato resgatar relacionamentos, que sendo aplicada, ela de fato constrói a relação entre as pessoas. E de repente nós nos abraçamos e colamos coração com coração. A empatia se fez presente, a compaixão se fez presente. E eu percebi que nós sim podemos educar a nossa comunicação. Nós podemos educar a nossa comunicação para não sermos abismos. Nós podemos educar a nossa comunicação para sermos pontes entre as pessoas, unindo coração com coração. Muito obrigada.